Boa tarde, pessoal do oitavo ano. Vamos começar mais uma aula de ciências, certo? Nós vamos começar com a correção da atividade anterior. Eu vou iniciar na página 254 com a questão 2. Acompanhe a correção com atenção, viu, pessoal? A segunda questão diz assim: as discussões sobre a instalação da usina hidrelétrica de Belo Monte iniciaram-se no começo da década de 1970, definindo os primeiros diagnósticos sobre o inventário hidrelétrico da bacia hidrográfica na qual a usina será instalada. Em fevereiro de 2010, foi concedida a licença ambiental para a construção da usina, considerada a maior usina hidrelétrica inteiramente brasileira. Letra A. Aponte o impacto ambiental e o impacto socioeconômico decorrentes da instalação e do funcionamento de uma usina hidrelétrica de grande porte no bioma em que será instalada a usina de Belo Monte. Então, os impactos ambientais, eu vou dizer alguns e vocês podem ter colocado um deles e fica ok. Os impactos ambientais: alteração da dinâmica fluvial, inundação de grandes áreas, extinção de espécies da fauna e da flora, desaparecimento de áreas cultiváveis. E os impactos socioeconômicos? Nós temos a desapropriação e deslocamento de pessoas para outras áreas, mudança na organização espacial, deslocamento da população indígena. Então, agora nós vamos para a página 266, iniciando com a questão 1. A economia moderna depende da disponibilidade de muita energia em diferentes formas para funcionar e crescer. No Brasil, o consumo total de energia pelas indústrias cresceu mais de 4 vezes no período entre 1970 e 2005, enquanto os investimentos em energias limpas e renováveis, como solar e eólica, ainda são incipientes. Ao se avaliar a possibilidade de instalação de usinas geradoras de energia elétrica, diversos fatores devem ser levados em consideração, tais como os impactos causados ao ambiente e às populações locais. Em uma situação hipotética, optou-se por construir uma usina hidrelétrica em região que abrange diversas quedas d'água em rios cercados por mata, alegando-se que causaria impacto ambiental muito menor que uma usina termoelétrica. Entre os possíveis impactos da instalação de uma usina hidrelétrica nessa região, inclui-se letra B, a destruição do habitat dos animais terrestres. Segundo dados do Balanço Energético Nacional do Ministério das Minas e Energia, a matriz energética brasileira é composta por hidrelétrica 80%, termoelétrica 19,9% e eólica 0,1%. Nas termoelétricas, esse percentual é dividido conforme o combustível usado, sendo gás natural 6,6%, biomassa 5,3%, derivados de petróleo 3,3%, energia nuclear 3,1% e carvão mineral 1,6%. Com a geração de eletricidade da biomassa, pode-se considerar que ocorre uma compensação do carbono liberado na queima do material vegetal pela absorção desse elemento no crescimento das plantas. Entretanto, estudos indicam que as emissões de metano, CH4, das hidrelétricas podem ser comparáveis às emissões de CO2 das termoelétricas. No Brasil, em termos do impacto das fontes de energia no crescimento do efeito estufa, quanto à emissão de gás, as hidrelétricas seriam consideradas como uma fonte. Letra D, poluidora, colaborando com níveis altos de gases de efeito estufa em função do seu potencial de oferta, porque como a gente tem muitas hidrelétricas, então seria uma fonte bastante poluidora. Letra D. Agora nós vamos para a quarta. São consideradas fontes de energias renováveis todo recurso que tem a capacidade de se refazer ou não é limitado. Com base nessa informação, a seguir estão listadas fontes de energias renováveis, exceto, ou seja, a que não é fonte de energia renovável é a letra B, o gás natural, já que ele é um combustível fóssil. 5. As fontes não renováveis podem esgotar-se totalmente em prazos variáveis, pequeno, médio e longo prazo, de acordo com a extração, o consumo e a disponibilidade. Das alternativas a seguir, qual delas lista somente fontes renováveis de energia? Vai ser letra D, energia hidrelétrica, que vem da água, já que a água pode ser reposta, solar, que vem do sol, e a biomassa, que vem dos combustíveis, dos biogases, por exemplo, biodiesel, um exemplo. Então, letra D. Agora, nós vamos para a nona questão, página 268. Para resolver a questão, leia o texto a seguir sobre fontes de energia e selecione as palavras e expressões que preencham corretamente e coerentemente as lacunas. O texto não tem, mas você se baseia no que a gente estudou. Então, ficaria assim: o carvão mineral
Não, pessoal, perdão, essa nona não era para fazer, tá certo? Eu acabei me confundindo. Nós vamos para a 10ª, tá certo? Então, esqueçam a nona e vamos para a 10ª. 10ª questão. Deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior de um pequeno vale cercado de altas montanhas de difícil acesso. A cidade é cruzada por um rio que é fonte de água para consumo, irrigação das lavouras de subsistência e pesca. Na região, que possui pequena extensão territorial, a incidência solar é alta o ano todo. A estação em que irá abastecer apenas o município apresentado. Qual forma de obtenção de energia entre as apresentadas é mais indicada para ser implantada nesse município de modo a causar o menor impacto ambiental? Vai ser a letra D, que é a fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local e aí transferir essa energia para as casas, certo? Então, letra D. Agora vamos para a 12ª, que diz assim: em usinas hidrelétricas, a queda d'água move turbinas que acionam geradores. Em usinas eólicas, os geradores são acionados por hélices movidas pelo vento. Na conversão direta solar-elétrica, são células fotovoltaicas que produzem tensão elétrica. Além de todos produzirem eletricidade, esses processos têm em comum o fato de, letra D, utilizarem fontes de energias renováveis, tanto a hidrelétrica como a solar, como a eólica, tá certo? E agora 14. Águas de Março definem se falta luz este ano. Esse foi o título de uma reportagem em Jornal de Circulação Nacional, pouco antes do início do racionamento do consumo de energia elétrica em 2001. No Brasil, a relação entre a produção de eletricidade e a utilização de recursos hídricos estabelecida nessa manchete se justifica porque, letra A, a geração de eletricidade nas usinas hidrelétricas exige a manutenção de um dado fluxo de água nas barragens, ou seja, é necessário que tenha boas chuvas, uma boa estação chuvosa para que as hidrelétricas sejam abastecidas com água e possam produzir energia. Certo, pessoal? Então, por hoje era só. A gente encerra aqui a nossa correção.